Eu passei os últimos anos da minha vida buscando todas as respostas que eu queria no lugar errado, né? Eu achava que elas estavam externas a mim. Eu achava que toda semana, né, eu buscando um novo propósito, uma sensação diferente de propósito, um novo negócio para eu tocar, um novo projeto para fazer, ou qualquer coisa assim, eu achava que isso ia me dar a sensação de direção que eu precisava. E eu passei vários anos assim, sabe? Sem efetivamente encontrar um propósito. E sempre buscando externamente por esse propósito. E acho que esse é o foco desse vídeo. É o quanto a gente busca as coisas externas a nós, né? E a gente não para olhar internamente o que está acontecendo. E eu não quero falar nada de tipo espiritual ou muito geral aqui, apesar de que a gente pode entrar nessa esfera também, é uma esfera interessante. Mas eu quero olhar de uma forma bem prática mesmo, até do ponto de vista de hábitos e de outras coisas assim, porque eu passei, como eu disse, os últimos muitos anos da minha vida me ferrando todas as semanas. E tudo isso mudou, né? E eu gravei o vídeo de ontem falando sobre esse ponto especificamente, quando eu parei para olhar para minha própria neurobiologia, quando eu parei para olhar literalmente para o meu corpo, né? Porque a gente tem um hardware, que é o nosso corpo, e a gente tem um software, que é a nossa mente, né? Olhando, utilizando essa nomenclatura aí de computadores, né? Então a gente tem o corpo, que é a parte física, que é o hardware, a parte física é efetivamente o seu computador, né? E o software, que tá aqui o programa mental, né? Digamos assim. E a gente fica pensando muito no software, né? A gente fica pensando muito tipo nessa parte de mentalizar as coisas. Então, no meu caso, propósito, ideias, o que eu quero ser, o que eu quero trazer para o mundo, e ficar muito no campo das ideias, muito no mental, e não dar atenção correta para o corpo. Né? Não olhar direitinho para o sono, não olhar direitinho para a alimentação, não olhar direitinho para outras variáveis que impactam efetivamente a forma como a gente vive. Porque se você parar para pensar no computador, se você tem um software muito bom e um hardware ruim, o programa não vai rodar, vai travar. Tipo, você tem um jogo pesadão que você quer jogar, só que seu PC é ruim. Ele não vai rodar, simplesmente vai falhar, não vai funcionar. Ou se você tem um PC muito bom e o software não é, né, é super leve, você também está perdendo performance ali, porque você poderia ter um software bem melhor, porque seu PC é parrudo, ele aguenta, né? Eu estou usando esse exemplo aqui de computadores que é o que veio na cabeça, mas a gente tem que prestar atenção nos dois, esse é o ponto. E eu, pelo menos, não prestava atenção corretamente nos dois. Eu olhava muito mais pro software, pro mental, pra inteligência, para buscar ser melhor, para buscar ler mais e estudar mais e tudo mais, e crescer intelectualmente, né? E muito para essa parte intelectual. E eu deixava muito de lado, né, o meu corpo, especificamente o meu sono, né, como foco principal, mas também exercícios, alimentação e outras coisas que a gente pode fazer e que são importantes também para a gente fazer a manutenção do corpo. E os dois, eles estão interconectados, né? Tem coisas que não dá para você separar, mas se você ver o meu vídeo de ontem, né? Você pode estar assistindo isso daqui a vários anos e não vai ser o vídeo de ontem, mas o vídeo que eu postei ontem falando sobre sono, eu explico mais a fundo como funcionam os mecanismos do sono e por que ele é tão importante pra gente. Mas ele é o hábito angular, ele é o principal. E daí quando você começa a ajustar seu sono, tudo muda. E é bizarro, é estranho de pensar e de falar, mas tudo muda. Principalmente para alguém que está cronicamente fudido em relação ao sono durante muitos anos. Isso muda tudo, dá uma clareza, dá uma disposição, dá uma vontade de fazer as coisas que não estava lá antes. E os outros hábitos que você sempre quis fazer, mas nunca teve capacidade, eles vão lentamente entrando e vão permeando a sua vida, assim, e as coisas vão dando certo, né? Então, tudo lentamente, não vou falar que eu resolvi a minha vida, muito pelo contrário, eu acho que vai ser um longo processo de eu realmente fazer essa neuroplasticidade, realmente mudar a forma como eu penso e atualizar tudo, assim, atualizar o software, né? Enquanto eu atualizo o hardware também, enquanto eu treino melhor, enquanto eu como melhor, enquanto eu durmo melhor e eu vou ficando cada vez melhor nos dois. Mas o foco desse vídeo, né, é um pouco de como a gente olha para isso como no mundo atual, o quanto a gente acha que isso é uma fraqueza nossa, né? E a gente fica se martirizando, ou pelo menos eu ficava muito me martirizando em relação a eu sou fraco, eu não consigo, eu não confio em mim mesmo, e realmente a gente entra nesse ponto de não confiar em si mesmo.
né? Você fala que vai fazer alguma coisa e não faz, né? Eu falava pra mim mesmo que eu ia acordar no dia seguinte, né? Que eu ia colocar um alarme às 8 horas da manhã e que eu ia efetivamente acordar às 8 horas da manhã, mas eu falhava todas as vezes. E cada vez que eu falhava, eu confiava um pouquinho menos em mim mesmo. E a minha confiança já tava no mínimo do mínimo do mínimo e ela ia ficando, sei lá, ela ia chegando ali no negativo, de tanto que eu não confiava em mim mesmo. Só que existe também fatores externos a nós. E aqui vale a pena a gente falar que são coisas em que a gente está inserido e coisas que a gente consome. Então aqui o exemplo mais clássico é redes sociais, por exemplo. Redes sociais, videogames e outras coisas que a gente consome e que a gente nem percebe o quanto essas coisas tomam o espaço da nossa vida. Principalmente se a gente está cronicamente ferrado ali no hardware e também no software e a gente só usa essas coisas para meio que barrar a gente de olhar para a realidade, sabe? E era isso que eu fazia muito com videogame. Então, como eu não conseguia cuidar bem do meu software, cuidar bem do meu hardware, e eu estava cronicamente ansioso, estressado e até depressivo, você começa a fugir, você entra num estado de fuga, né? E qual que é o melhor estado, a coisa mais bem, literalmente com uma engenharia mais bem feita para você fugir da sua realidade hoje são conteúdos curtos, né? Então, se você parar pra pensar num TikTok, no YouTube Shorts ou no Reels do Instagram, você simplesmente se perde lá dentro, você literalmente se perde, você perde a sua capacidade de agir, você perde a sua agência, né? Como a gente diz, porque você tem conteúdos altamente construídos e criados ali no algoritmo para te satisfazer de diferentes formas que você nem consegue perceber e quando você olha, você passou, sei lá, 1, 2 horas lá dentro. Isso vale para outras coisas também, mas o maior cuidado que eu tenho que dar é em relação a esses conteúdos curtos. Eu abandonei as redes sociais, ou pelo menos a maioria das redes sociais faz muito tempo. Eu nem sei mais o que é usar Instagram, eu nem sei mais o que é olhar um Reels, eu nem sei mais, enfim, em geral, redes sociais, Twitter, tudo mais, nunca usei. A única que eu tenho dificuldade, que realmente ela tem um pouco mais a agregar, mas ela também pode ser muito nociva, é o próprio YouTube, que é onde esse vídeo está saindo. Você consegue se perder no YouTube também. Apesar de ele não ser tão nocivo, você consegue procrastinar bastante. Então, tem que ter uma atenção. Mas o ponto é que a gente não é fraco, né? E a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que cuidar ali do nosso corpo, fazer as coisas que o nosso corpo demanda, que o nosso hardware demanda, mas a gente não é fraco. O mundo tá aí para meio que tomar a nossa atenção, sabe? As empresas, elas ganham dinheiro com a nossa atenção, elas ganham dinheiro quando a gente perde a nossa capacidade de pensar e a nossa capacidade de agir. E isso nem é necessariamente uma teoria da conspiração, eu não tô falando nada disso, é simplesmente como a coisa funciona, sabe? Eles têm acesso a todos os nossos dados, eles têm acesso a todos os nossos gostos, eles rastreiam a gente em tudo que a gente faz digitalmente, então, basicamente, ele consegue mapear tudo que você é, e ele usa a psicologia, a sua psicologia contra você mesmo, né? Desse ponto de vista de redes sociais e algoritmos. Então, uma coisa que eu recomendo para você voltar a tomar espaço e respirar, né? E não ficar sufocado o tempo todo é, arruma seu sono. Primeiro e mais importante de tudo, o sono ele vai começar a ajustar todo o resto. Corta as redes sociais, realmente corta, né? Eu não sei se para alguém que está cronicamente ferrado faz sentido você simplesmente diminuir o uso. Ah, eu vou usar um pouquinho menos, eu vou ali fazer uma dose baixinha e vou tentar desmamar. Eu não sei se funciona isso, talvez funcione para você, mas para mim não funciona. Então eu simplesmente cortei e parei de usar todos os hábitos nocivos que eu fiz. Foi uma mudança de identidade, né? Você tem que chegar de um momento para o outro e falar assim, não, eu não sou mais essa pessoa, eu não faço mais isso, né? Eu sempre dou esse exemplo quando eu estou conversando com os meus amigos sobre o fumante, né? Você pode ser aquele fumante que está sempre tentando parar de fumar. Então você fala, ah, não, eu estou tentando parar de fumar, não, eu vou parar de fumar na segunda e tudo mais, mas eu estou sempre tentando, né? Ou você é aquele fumante que fala, não, eu não sou mais um fumante, eu não vou mais fumar. Então a mudança aqui, ela é de identidade, você não se identifica mais com esse rótulo de fumante. Então você tira esse rótulo de você mesmo e fica muito mais fácil você cortar o hábito também. Claro que tem a parte, né, mental e biológica de você querer aquela substância, mas aí tudo começa pela identidade, pela mudança de identidade. Então, arruma seu sono, corta as redes sociais, corta tudo aquilo que te dá ruído, sabe? A gente vive imerso em ruído. Então tenta abrir um pouco mais de espaço na sua vida para você conseguir olhar as coisas com calma, sabe? Eu acordo de manhã hoje e eu tento não olhar o celular, eu tento ficar tipo 1 hora sem acessar rede social, sem acessar trabalho, sem nada, só ficar tranquilo, sei lá, fazer um café da manhã com a minha namorada e ficar de boa e tentar passar um tempo no sol aqui na varanda, fora no apartamento e só apreciar um pouco o fato de que eu tô vivo. E só essa paz para começar o dia, assim, essa tranquilidade para começar o dia já muda bastante. Então, você consegue ver como as coisas vão se compilando, né? Se você
dorme melhor, se você faz isso de começar o dia com calma, se você não se vicia em feeds logo, se você começa a fazer coisas difíceis, lentamente você vai treinando esse musculinho, né? Eu falei sobre isso no vídeo passado, sobre a neuroplasticidade. Lentamente você vai treinando esse musculinho e vai mudando os caminhos do seu cérebro. Tá passando uma ambulância aqui atrás, deve estar um barulho aí, mas enfim. O importante é o conteúdo. Então, você vai mudando os caminhos do seu cérebro, você vai conseguindo efetivamente fazer aquilo que você achava impossível fazer, né? Então, eu achava impossível eu acordar cedo. Literalmente, e eu não tô mentindo aqui, eu achava que eu nunca ia conseguir acordar cedo e ter o hábito de conseguir acordar cedo e fazer isso direito. E eu consegui. Eu mudei a minha. Eu tive um processo, estou passando por um processo de neuroplasticidade. Eu estou mudando a forma como meu cérebro opera e como meu cérebro age, né? Eu estou mudando efetivamente um hábito. E isso está sendo possível, né? Uma coisa que eu achava impossível. Então, se eu conseguir fazer isso, que eu passei os últimos 5 anos achando que era impossível, você também consegue. E isso serve para tudo que a gente faz na nossa vida. Tudo em relação a hábitos que estão efetivamente dentro ali do nosso controle. Então, essa é a mensagem em relação a isso. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Eu falei aqui do ato de parar, né? Só parar para pensar já é alguma coisa, né? Porque a gente vive tão no automático, a gente vive, tipo, literalmente fazendo as coisas ali sem nem pensar. Tipo, você acorda, daí você já, sei lá, vai escovar o dente, você já pega o celular, e daí você sai para o trabalho, você fica ouvindo música, ouvindo um podcast, então é ruído atrás de ruído atrás de ruído. Você começa a trabalhar e você coloca uma música, e você fica o dia inteiro ali com música, daí você volta para casa, você tá, tipo, extremamente cansado de corpo e de mente, de alma, de tudo, porque é ruído o dia inteiro e o seu cérebro não tem um tempo, um segundo de respiro, sabe? Tenta te dar um pouco mais de respiro, tenta te dar um pouco mais de tranquilidade ao longo do seu dia. Tira os ruídos, para de simplesmente ficar imerso em ruído o tempo todo. Então, essa é uma sugestão boa também que me ajuda bastante. Então, para de comer assistindo vídeos, para de, sei lá, ir no banheiro, levar o celular, leva um livro e faz alguma outra coisa enquanto você está no banheiro, sabe? Pensa um pouco, olha para a parede, deixa o seu cérebro, deixa o ócio tomar um pouco o controle. Isso é uma coisa importante. E é isso, é isso. Esse é o vídeo de hoje. É uma mensagem curta, uma mensagem rápida, que essa mensagem ela é simples, sabe? Eu não falei nada de novo, eu não falei nada de absurdo aqui, eu não falei nada de, oh meu Deus, ele tá descobrindo, sei lá, uma coisa que ninguém sabe. Não é isso. Eu tô falando coisas muito básicas, muito idiotas até, mas que a gente não faz. A gente simplesmente não faz essas coisas. Então, se você tá ouvindo essa mensagem aqui, por algum motivo você chegou até o final desse vídeo, tenta parar para efetivamente fazer alguma dessas coisas, pelo menos. Pelo menos o seu sono. Ajusta o seu sono que o resto fica mais fácil. Mas se você já ajustou seu sono, faz essas outras coisas e vai tocando a sua vida com tranquilidade. E uma coisa que eu sempre falo pra mim mesmo, e vale essa mensagem também, é seja gentil consigo mesmo. Você não precisa ter tudo resolvido. Você não precisa fazer tudo agora. Você não precisa literalmente acordar no dia seguinte e ter tudo pronto. E você ser bilionário, você ter o corpo perfeito e comer perfeitamente e tá tudo perfeito na sua vida. Não é assim, ninguém é assim. Nem a pessoa mais, sei lá, neurobiologicamente perfeita no mundo não deixa de ter os seus problemas, sabe? Você sempre vai ter problemas. Você tem que minimizar e você tem que se entender e construir hábitos e estruturas e sistemas, uma palavra muito importante, sistemas que funcionem para você. Então é isso. Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Eu fico por aqui. Um abraço.